Você provavelmente já conhece os detalhes da crucificação de Jesus. Os pregos, a coroa de espinhos, o sofrimento evidente na cruz. No entanto, existe um acontecimento raro, que não é registrado na maioria das Bíblias, mas é guardado com zelo pela Igreja Ortodoxa Etíope. Essa história poderosa envolve dois dos arcanjos mais imponentes, Miguel e Uriel, realizando uma ação surpreendente com o sangue de Cristo. Se essa narrativa nunca chegou até você, prepare-se para descobrir um dos aspectos mais fascinantes e pouco conhecidos da crucificação. O que muitos não sabem é que, enquanto Jesus passava suas últimas horas na cruz, algo extraordinário aconteceu, mas raramente é mencionado nas Escrituras. O cenário era Golgota, conhecido como lugar da caveira, onde o ar estava carregado de dor e angústia. Soldados romanos vigiavam as 3 cruzes que se erguiam contra o céu escuro. No centro, Jesus de Nazaré, marcado por horas de tortura, pendia da cruz. Abaixo dele, mães abraçavam seus filhos, alguns discípulos choravam silenciosamente, enquanto outros zombavam com crueldade. Os curiosos cochichavam, apontando para o homem que afirmava ser o rei dos judeus. Os soldados, indiferentes, patrulhavam a área como se a execução fosse uma tarefa comum. A crucificação, para os romanos, era um meio de punição brutal, uma forma de mostrar o poder do império. Em muitos casos, eles quebravam as pernas dos condenados para acelerar a morte, uma prática chamada crurifragium, que impedia as vítimas de se empurrar com as pernas para respirar, levando a asfixia rapidamente. Os soldados, naquele dia, estavam preparados para cumprir sua tarefa sombria enquanto a noite se aproximava. Mas, ao se aproximarem de Jesus, algo inesperado aconteceu. Quando olharam para seu corpo imóvel contra o céu escurecido, um silêncio estranho se instaurou. Eles perceberam que ele já havia morrido. O Evangelho de João, em um outro trecho, relata: quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Esse momento, à primeira vista trivial, estava, na verdade, cumprindo antigas profecias feitas muitos séculos antes. A preservação de seus ossos intactos era o cumprimento de uma profecia que afirmava: nenhum dos seus ossos será quebrado. O golpe da lança, por sua vez, correspondia a outra profecia que dizia: olharão para aquele a quem traspassaram. 2 profecias se realizaram naquele instante inesperado no Calvário. A saída de sangue e água do seu lado também possui uma explicação médica. Especialistas modernos sugerem que isso é uma indicação de ruptura cardíaca, com sangue misturado ao líquido pericárdico, confirmando que Jesus realmente morreu e desmentindo teorias posteriores de que ele teria apenas desmaiado na cruz. Os evangelistas cuidaram em registrar esses detalhes com precisão. Como José de Arimateia pediu o corpo, como ele foi preparado com especiarias e envolto em linho, e como foi colocado em um sepulcro novo, escavado na rocha. Para a maioria dos cristãos, a história da crucificação termina aqui, com escuridão, tristeza e o corpo sendo sepultado. Porém, algo mais aconteceu quando aquela lança perfurou o lado de Jesus, algo que os olhos humanos não podiam perceber. Enquanto a Bíblia foca nas testemunhas terrenas, a Igreja Ortodoxa Etíope preserva uma tradição antiga sobre participantes invisíveis nesse momento da crucificação. De acordo com uma homilia sobre o arcanjo Uriel, a presença de anjos naquele dia não foi apenas simbólica, mas uma missão divina de grande importância, que se concentrou precisamente no momento em que a lança do soldado perfurou o lado de Jesus. A tradição descreve esses anjos não apenas como observadores passivos, mas como agentes ativos no plano celestial, desempenhando papéis sagrados durante a crucificação. Eles não estavam ali apenas para assistir ao sofrimento, mas para cumprir funções divinas em meio à tragédia que se desenrolava na terra. Mas o que motivaria a presença dos anjos aos pés da cruz? Qual missão tão crucial faria com que seres celestiais estivessem presentes naquele instante de dor? E por que esse relato se preservou predominantemente na tradição etíope,
enquanto não é encontrado em outros ramos do cristianismo. Para entender esse aspecto oculto da crucificação, é essencial conhecer um anjo poderoso do qual você pode nunca ter ouvido falar. Mas antes de revelar essa informação importante, precisamos garantir que você esteja preparado para recebê-la. Queremos que nosso público compreenda profundamente nossa fé, por isso sugerimos. A ciência nos ensina que só estamos realmente prontos para aprender algo novo quando estamos receptivos a isso. Então, se você está pronto, comente "Estou pronto" e comece a assistir ao vídeo. Enquanto Miguel trava batalhas contra Satanás e Gabriel transmite mensagens transformadoras, há outro anjo poderoso que opera nas sombras das Escrituras Sagradas. O nome de Uriel, que significa Deus é minha luz ou fogo de Deus, é perfeitamente adequado para um ser celestial encarregado de revelar os mistérios divinos. No entanto, há um detalhe curioso. Apesar de sua grande importância na tradição etíope, Uriel não é mencionado nas Bíblias convencionais. O que o tornou tão polêmico que foi excluído do cânon bíblico. Uriel faz parte dos 7 arcanjos em diversas tradições religiosas, sendo reconhecido como um anjo de imenso poder e sabedoria. Seu nome reflete sua missão divina. Ele é a personificação da luz divina, o portador do fogo celestial que guia a humanidade na escuridão espiritual. No entanto, ao consultar a Bíblia, não se encontra referência a ele. Essa ausência é notável, especialmente considerando que a Bíblia é cuidadosa ao nomear anjos, mencionando especificamente apenas Miguel e Gabriel, entre os muitos seres celestiais descritos nas Escrituras. Para receber essa honra, Miguel é retratado como o anjo guerreiro de Deus, o grande príncipe que defende o povo de Deus, como vemos em Daniel 10:13, e como comandante celestial, lutando contra Satanás no livro do Apocalipse. Gabriel é o mensageiro do céu, interpretando visões como em Daniel 8:16 e anunciando o nascimento de Jesus a Maria, conforme Lucas 1:26-38. Já Uriel é uma joia preciosa, muitas vezes oculta nas tradições celestiais, sendo altamente valorizado por algumas, mas invisível para outras. Imagine uma obra-prima onde uma figura essencial só é visível sob uma luz especial. Assim é Uriel na tradição bíblica. A razão de sua ausência nas escrituras canônicas está no processo de formação da Bíblia. Os líderes da igreja primitiva estabeleceram critérios rigorosos para definir os textos canônicos, avaliando-os com base na conexão apostólica, aceitação ampla, consistência teológica e evidências de inspiração divina. Muitos textos que mencionam Uriel, como o antigo livro de Enoque e os Esdras, não atendiam a esses critérios, de acordo com a visão da Igreja Ocidental. Nesses textos não canônicos, Uriel tem um papel marcante. Ele revela os mistérios do céu, interpreta visões apocalípticas e guarda as portas do Éden. Uriel desempenha um papel crucial como elo entre os reinos divino e humano, iluminando as profundezas das verdades de Deus para que as pessoas possam compreendê-las. Embora esses relatos tenham origens antigas, acabaram sendo excluídos da Bíblia tradicional. Nas tradições católica e ortodoxa, o plano angelical foi expandido para incluir Rafael, conforme o livro de Tobias. Outras tradições mencionam anjos como Ragel, Remel e Sarael. Contudo, a ausência de Uriel nos cânones ocidentais ainda é um enigma, especialmente quando se considera sua importância em outras partes do mundo. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das comunidades cristãs mais antigas, tem preservado essas histórias ao longo dos séculos. O respeito por Uriel se fundamenta na antiga homília sobre o arcanjo Uriel, que registra não apenas sua existência, mas também sua participação direta no evento crucial da crucificação. O mistério se aprofunda quando refletimos sobre o motivo de uma figura tão significativa, central para algumas tradições cristãs, ser omitida dos textos religiosos ocidentais. Quais segredos cósmicos Uriel poderia ter revelado que eram considerados excessivamente misteriosos para serem amplamente aceitos? Quais verdades ocultas ele trouxe à luz que exigem uma proteção especial? A resposta começa a se revelar em um momento extraordinário, quando a alma de Cristo partiu e Uriel entrou na história humana, estando presente aos pés da cruz.
No instante em que o soldado romano perfurou o lado de Jesus, algo notável aconteceu, mas que não foi registrado nos evangelhos. Enquanto sangue e água fluíam da ferida de Cristo, a tradição etíope nos diz que Uriel estava presente com uma missão divina. Este arcanjo poderoso estava ali com um propósito celestial, conectando de maneira eterna uma nação inteira ao sacrifício de Cristo. Segundo os ensinamentos da Igreja Ortodoxa Etíope, enquanto o sangue sagrado fluía do lado de Jesus, Uriel apareceu com um cálice de luz em suas mãos. Este cálice, de origem divina, foi criado especificamente para aquele momento crucial, mas permaneceu invisível aos olhos humanos. Enquanto as pessoas choravam e os soldados jogavam dados sobre as vestes de Cristo, Uriel estava ali, invisível para os testemunhos terrenos, mas cumprindo uma missão celestial. A homilha sobre o arcanjo Uriel descreve como ele estendeu suas asas em reverência ao Messias e mergulhou uma delas no sangue que fluía de Cristo, cuidadosamente coletando em seu cálice luminoso. Este ato invisível teve uma imensa importância para uma terra distante, milhares de quilômetros de distância. A tradição ortodoxa etíope explica que a coleta do sangue de Cristo foi parte de um plano divino, estabelecendo uma conexão direta entre a crucificação e a Etiópia, que viria a ser um dos primeiros e mais devotados bastiões do cristianismo. Uriel foi acompanhado por Miguel, o arcanjo mais poderoso do céu, em uma missão divina profundamente significativa. Juntos, esses dois seres celestiais formaram uma equipe incomparável, unindo suas forças para cumprir uma tarefa sagrada, diretamente relacionada ao sangue de Cristo. A presença de ambos destaca a magnitude da missão, que exigia o trabalho conjunto de dois dos mais poderosos arcanjos. Através dessa história, a Igreja Ortodoxa Etíope estabelece uma conexão direta e única entre a cruz de Cristo e a terra etíope. Ao contrário de outras nações que adotaram o cristianismo por meio de missões posteriores, a tradição etíope acredita que sua ligação com Cristo se deu no exato momento de seu sacrifício. Isso confere à Etiópia uma posição especial na história cristã, como uma terra escolhida para receber bênçãos enquanto a salvação se consumava. O sangue de Cristo carrega um significado teológico profundo nos ensinamentos da Igreja Ortodoxa Etíope, representando a redenção e a nova aliança entre Deus e a humanidade. Esse simbolismo é vivido diariamente nas práticas litúrgicas, especialmente durante a Santa Comunhão, ou Quessé, em que os fiéis participam do corpo e do sangue de Cristo. Embora esse relato não esteja presente nos textos canônicos da Bíblia, ele foi preservado por séculos na tradição ortodoxa etíope. Essa preservação reflete o patrimônio cristão independente da Etiópia, que manteve tradições únicas, mesmo durante períodos de separação das demais comunidades cristãs. Na teologia etíope, a coleta do sangue de Cristo foi o início de um plano divino, com sangue no cálice de Uriel santificando a Etiópia e consagrando-a como um solo sagrado escolhido para um papel especial na história cristã. O cálice luminoso tornou-se uma parte essencial da identidade cristã etíope, representando tanto o sangue que continha quanto a conexão direta com o sacrifício de Cristo. Na arte religiosa etíope, esse cálice radiante aparece como um vaso iluminado, irradiando luz divina e simbolizando a transferência da santidade do Calvário para a terra etíope. Os anjos não apenas coletaram o sangue, mas realizaram uma ação que transformaria toda uma nação. Você já se questionou por que a Etiópia adotou o cristianismo de maneira tão precoce e profunda? A Igreja Ortodoxa Etíope transmite uma verdade impressionante. Antes mesmo de o corpo de Cristo ser retirado da cruz, seu sangue já estava abençoando sua terra natal, graças às asas dos mais poderosos mensageiros celestiais. Enquanto Uriel e Miguel recolhiam o sangue sagrado em seu cálice divino, receberam instruções celestiais para um propósito ainda mais grandioso. Com suas asas estendidas sob o céu escurecido de Golgota, esses arcanjos iniciaram uma jornada extraordinária, voando diretamente de Jerusalém para as antigas e abençoadas terras altas da Etiópia. Visualize essa cena celestial. Dois seres resplandecentes cortando o céu, suas asas refletindo a última luz do dia. Eles voavam sobre montanhas íngremes,
cruzavam vales envoltos em névoa e pairavam sobre amplas planícies. Conforme a tradição ortodoxa etíope, esses mensageiros celestiais espalhavam intencionalmente o sangue de Cristo sobre a terra abaixo. Cada gota que tocava o solo etíope consagrava aquele lugar, como um artista divino deixando sua marca na criação. O voo dos arcanjos não foi casual, foi planejado com um propósito claro. Eles passaram por locais que, mais tarde, se tornariam os centros mais sagrados do cristianismo na Etiópia. Esse solo abençoado se transformaria em Terra Santa, onde igrejas e mosteiros seriam erguidos, eternamente testemunhando o sacrifício de Cristo e o papel único da Etiópia no plano divino. Por que a Etiópia foi escolhida? A Igreja Ortodoxa Etíope acredita que Deus designou essa nação de forma especial para receber essa bênção divina. Enquanto soldados romanos jogavam os dados pelas vestes de Jesus aos pés da cruz, Miguel e Uriel já estavam consagrando a Etiópia como terra eleita. Essa escolha divina explica a profunda conexão espiritual que a Etiópia sente com a crucificação, pois seu solo foi tocado pelo sangue do Salvador. Esse ato sagrado gerou frutos significativos. A Etiópia se tornou uma das primeiras nações a adotar o cristianismo como religião oficial no século IV d.C., quando o rei Ezana proclamou a fé cristã como oficial, algo que moldou a identidade do país por quase 2 milênios. No entanto, segundo a tradição, as raízes dessa espiritualidade foram plantadas bem antes, através dos arcanjos Miguel e Uriel. Muitos dos antigos mosteiros etíopes possuem um valor espiritual particular por causa dessa tradição. É acreditado que São Uriel tem estabelecido diversos locais sagrados ao redor do país, transformando-os em centros de veneração onde ele era invocado em orações por misericórdia e prosperidade nas colheitas. A bênção de Uriel não se limitou à espiritualidade. Ela também trouxe prosperidade para a agricultura. Hoje, a Etiópia abriga algumas das igrejas mais antigas e reverenciadas do cristianismo. A conexão entre esses locais sagrados e o sangue de Cristo é profundamente enraizada na consciência etíope, sendo vista como um testemunho direto da ação dos arcanjos, cujas bênçãos começaram no Calvário. O vínculo com o sangue de Cristo ocupa um papel fundamental na prática da Igreja Ortodoxa Etíope. A celebração da Santa Comunhão, ou Quessé, expressa uma reverência profunda pelo sangue de Jesus. Embora a comunhão seja celebrada em muitas tradições cristãs, a abordagem etíope é única e especial. Para os cristãos da Etiópia, essa cerimônia ocorre sobre uma terra abençoada pelo sangue de Cristo, coletado pelos arcanjos, marcando uma forte conexão espiritual com a crucificação. Essa tradição não só define a identidade religiosa do povo etíope, mas também explica a resistência do cristianismo em sua terra ao longo dos séculos. Embora a ausência desse relato nas Escrituras seja motivo de questionamento para alguns, para os cristãos etíopes, isso não diminui a veracidade de sua tradição. Muitas práticas e ensinamentos sagrados não aparecem na Bíblia, mas continuam sendo vitais para diversas comunidades cristãs. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou essa história através de séculos de transmissão oral e escrita, mantendo-a viva entre as gerações. A maneira como a Igreja compartilha essa tradição é única, tanto por meio das palavras quanto da arte. Ao visitar uma igreja ortodoxa etíope, é impossível não notar a figura de Uriel, frequentemente retratado com cálice vermelho. Cada detalhe na arte etíope tem um significado profundo, com o cálice simbolizando a missão divina de Uriel durante a crucificação. Essas representações artísticas servem como uma ponte espiritual, permitindo aos fiéis vivenciar a história sagrada de uma forma visual, especialmente quando as palavras não são suficientes. Nas igrejas etíopes, o cálice de Uriel é uma parte fundamental da compreensão da fé cristã. Em locais históricos como as igrejas de Lalibela, as pinturas murais mostram Uriel erguendo o cálice, com o sangue que ele coletou representado pelo líquido vermelho. Em outros lugares, como no mosteiro de Debridamo, Uriel aparece com penas vermelhas, aludindo à sua missão de tocar o lado de Jesus. Mesmo nas igrejas mais modernas, a imagem de Uriel e seu cálice permanecem,
preservando uma tradição de séculos e mantendo a conexão entre os cristãos de ontem e de hoje. As cores vermelhas nas representações artísticas etíopes carregam um significado profundo. De acordo com especialistas em tradições da Igreja Ortodoxa Etíope, a imagem de Uriel segurando o cálice remete à visão universal cristã sobre a Santa Comunhão. O cálice simboliza tanto o sacrifício quanto a salvação. Ele lembra aos fiéis que o sangue de Jesus não foi derramado apenas para salvar almas, mas também para consagrar a terra etíope, tornando-a santa. Essa arte serve como um elo entre os tempos bíblicos e os rituais contemporâneos da Igreja. Na Etiópia, o cálice não é um mero símbolo antigo, mas uma parte essencial do ritual da Santa Comunhão, o quessé, onde o vinho misturado com água representa o sangue e a água que fluíram do lado de Cristo, conectando a arte de Uriel ao cerimonial central da fé. Ao rezar diante dessas imagens, os fiéis etíopes se conectam com uma tradição sagrada que remonta a quase 2 milênios, fortalecendo seu vínculo com Deus e com a comunidade cristã. A representação de Uriel com seu cálice é uma forma de preservar a identidade cristã etíope, que se desenvolveu de maneira independente, longe da influência europeia, e resistiu aos desafios do isolamento, especialmente durante os séculos em que a Etiópia ficou separada de outras comunidades cristãs por territórios muçulmanos. Essas imagens funcionaram como mestres silenciosos, preservando ensinamentos religiosos importantes, que poderiam ter sido perdidos. Quando missionários chegaram à Etiópia, ficaram surpresos ao encontrar uma fé cristã robusta, com suas próprias práticas e tradições artísticas. Para os cristãos etíopes, essas imagens não são apenas quadros, mas uma forma de se conectar diretamente com o divino, como janelas para o céu, onde podem vivenciar e participar da história sagrada. Ao rezar diante da imagem de Uriel com o cálice, não estão apenas lembrando uma história, mas se unindo a um evento sagrado. Essa rica tradição artística etíope destaca a diversidade das práticas cristãs ao redor do mundo. A maneira como a Etiópia retrata a crucificação, com Uriel coletando o sangue de Cristo, oferece uma visão única de Deus interagindo diretamente com a terra e tornando-a santa através do sangue de Jesus. A tradição etíope revela uma evolução fascinante da fé, adaptada e moldada pela cultura local. A ligação direta dos fiéis etíopes com o Calvário torna a redenção de Cristo algo imediato e pessoal para eles. Contudo, há outro aspecto daquele dia crucial que ainda não abordamos: as últimas palavras de Jesus. Você provavelmente já ouviu falar delas, mas o que elas realmente significam? Há um significado mais profundo e perturbador por trás dessas palavras, algo que a maioria das pessoas não percebe. Não deixe de explorar esse mistério essencial, pois entender isso revela uma parte crucial do sacrifício de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.